E agora, como o Avada Kedavra mata alguém, quem o criou? Eu não falei errado de novo. Avada Kedavra. Avada Eu achava que Kedavra, né? era Avada Kedavra. Avada Kedavra, mas não é. É Avada Kedavra. Avada Kedavra. Avada Kedavra. Mais um vidinho de Harry Potter do Caldeirão Furado. E agora vamos descobrir como esse feitiço tão Esse maligno, é misterioso, absurdo. né? Que só E de pegar a quem pessoa já criou, morre. né? E como funciona. É, tipo. Meu Deus, é só um E a tapa, gente descobriu que no livro você não tem como defender. não tem como aparar. No filme você apara, mas no, No livro, no não. livro não pode. Então vamos ver. Vamos Simbora, ver deixa o quem, like e se inscreve no canal. quem criou Por isso. que que o vídeo tá aqui, mano? Caralho, o vídeo tá lá na frente, mano. Fala aí, bruxões, beleza? Fala, bruxões! Cara, Paulista, Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você Isso, ficar não por seja dentro trouxa. de tudo que rola por aqui. E não esquece de É deixar o engraçado seu essa like fala, no né? episódio que Não ajuda a seja gente Deixa pra de ser caramba. trouxa. Você pode se tornar um membro do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao Bora lado do entrar no seu caldeirão, nome e vão gente. mudando gradativamente de acordo com o tempo que você é membro do canal, ou emojis pra você usar aqui nos O pior que comentários os dos emojinhos é episódios legal, né, ou em cara? lives, como você com bem vibe de preferir. Harry E além Potter. disso, Harry você Potter. também Tem que fazer pode emoji pra contribuir nossa live através com o do negócio de botão Harry Potter valeu, também, assim cara. seu comentário fica em Fazer a gente com o destaque chapéu entre os do... outros. Como que é o Conhecida nome do como chapéu? a maldição Pelas barbas da de Merlin, morte, o seletor. seu encantamento é Avada Kedavra. Calma, começou Depois isso, conhecida você não como prestou a atenção. maldição valeu, assim seu comentário fica em destaque entre os outros. Conhecida Meu. como a maldição da morte, o seu Maldição. encantamento é Maldição. Avada Kedavra. Depois que o Conselho dos Bruxos foi reformulado e o Ministério da Magia estabelecido, restrições mais rígidas foram impostas ao uso de certos tipos de magia. A maldição da morte foi considerada magia das trevas e, junto Aí, com ó. Cruciatus, que era a maldição da tortura, e Impérios, que era a maldição do domínio da mente, elas se tornaram imperdoáveis, segundo a lei promulgada e sancionada pelo primeiro bruxo a ocupar o cargo de ministro da magia, Ulrich Kemp, em 1717. Mas usaram o bagulho da tortura nele também, mano? A partir desse Caraca. momento, qualquer bruxo ou bruxa acusado da prática de tais maldições, se comprovado, ganhariam uma passagem só de ida para Azkaban. Mas quem inventou o Avada Kedavra? Qual é a origem dessa maldição? Por que essa maldição em si A mãe é do imperdoável Voldemort. se existem Avada tantas Kedavra. outras formas de Pô, é se fácil de matar falar, mano. usando É. magia? E o principal, como o Avada Kedavra mata a vítima? O que acontece na pessoa Dá que infarto. recebe, que é vítima da maldição da morte? O que acontece com o corpo dessa pessoa? O que acontece? Coitado Por que que ela Cedrico, morre? gente. Há fortes indícios que indicam que a maldição da morte existe desde a Idade Média, que teve seu início no século V e o seu final no século XV. Possivelmente a maldição se Caraca, originou muito nos tempo, tempos em mano. que a caça aos bruxos começou a se tornar alarmante, em que entre os trouxas era uma prática cada vez mais recorrente. Oficialmente, não se Sim, super normal, né? A gente caçar o pessoal que usa varinha e mata os outros e taca fogo neles. Ah, tem normal, indício né? de quem criou a maldição da morte, mas talvez seja possível atribuí-la a um nome. Vocês já ouviram falar de Morgana Le Fay ou Morgan Le Fay? A Morgana era meia-irmã do rei Arthur e inimiga Nunca ouvi número falar. 1 de Merlin. E lembrando Pelas que, barbas de apesar Merlin. desses Quem que é Merlin? nomes existirem Pelas barbas de Merlin. Tá, mas quem que é Merlin? Vamos saber. nas lendas do mundo trouxa, nós estamos falando desses nomes inseridos do mundo bruxo, nomes que existem no mundo bruxo, portanto, o que é levado em consideração é o contexto do mundo bruxo e não das lendas fora do universo de Ah, então Pera, não entendi. é do mundo bruxo esse rei Arthur, não é o nosso aqui. Porque a gente tem um. A gente tem uma história de rei Arthur aqui também, Ah, mas é né? tipo história diferente Mas aí do lá é bruxo. diferente. Tá, entendi, Harry beleza. Potter. O cara da espada. Tá. Morgana nem sempre foi uma bruxa das trevas. Ela assumia a forma animago de um pássaro e usava Corvo? sua magia pra curar pessoas. Morgana Olha! chegou a ser rainha de Avalon, mas ela acabou se aprofundando nas artes das trevas. Agora, por que que a Morgana teria criado uma maldição tão maligna, tão cruel e É, por quê? impetuosa Por que ela queria como matar? a Avada Kedavra se ela curava as pessoas? Vocês já notaram a semelhança das palavras do encantamento da maldição da morte, Avada Kedavra, com uma palavra bastante comum quando se trata Abracadabra. É? Parece, não parece?
trata de magia, Abracadabra. abracadabra. Pois é, É. abracadabra nos tempos atuais é usada, né, como brincadeira ou sem nenhuma profundidade aí por shows de Os mágicos caras e usam só pra ilusionistas. gozação. Mas a origem dessa palavra pros trouxas é lotada de misticismo e mistério e tinha envolvimento direto com cura. Tanto que a primeira vez que abracadabra aparece nos registros históricos é no século II em um livro chamado Liber Medicinalis, escrito por Quintus Samônicos corno. Serenos, um sábio romano que foi tutor de 2 imperadores, Geta e Carácala. A palavra Carácala, abracadabra mano, os era nomes usada dos como um cara. amuleto para curar doenças. A palavra era escrita e a cada linha repetida, tirando uma de suas letras, até que sobrasse somente funil uma, de que palavra. era a letra A, formando ali um triângulo. A etimologia de abracadabra acaba sendo incerta. Existem diferentes versões. A mais popular é que ela vem do aramaico antigo e significa que a coisa seja destruída. Só que a autora Ixi. J.K. Rowling mudou o significado. A coisa a ser destruída, que no caso pro abracadabra era a doença, passou a ser a pessoa, ou seja, a pessoa que estava ali na frente, que ela fosse destruída. Então é isso que significa o encantamento de Avada Kedavra, e a origem vem dessa palavra abracadabra que era usada para se curar pessoas. Não literalmente, né? O que as pessoas acreditavam nessa época. Então, tendo essas informações, Cara, a pegada dela foi muito da hora, Mas né? como que ela conseguiu transformar abracadabra em Avada Kedavra, Será que cara? ela fez um embolado de palavra Será que lá? ela foi falando, Foi escrevendo. até achar um que fosse, tipo, super massa? Pô, esse aqui vai ficar legal. Não, não. Não, tá errado. Tá Porque que o errado. escritor é assim, ele vai escrevendo e vai mudando, e muda até achar com que combine. Porque é legal, né? Que Cara. a coisa seja destruída. É, então, massa. Achei legal essa pegada. E Eu como também achei. ela fez isso, né, mano? Caraca. eu fiz um paralelo. A Morgana Le Fay era conhecida por curar as pessoas. E a maldição da morte, embora seja cruel e fria, indefensável, ela mata a pessoa instantaneamente, sem causar dor, sem causar sofrimento e sem deixar qualquer vestígio. Agora, e se a Morgana criou inicialmente Então o counter de Avada Kedavra é Abracadabra? esse Por quê? feitiço pra pôr um fim ao sofrimento de pessoas que realmente não tinham cura, que ela não conseguia curar lá. com sua magia, Meu que Deus, realmente será? eram casos irrecuperáveis. Sendo assim, um fim misericordioso ao sofrimento de alguém que não poderia se recuperar de jeito nenhum. Mas em algum momento, quando a Morgana passou a se aprofundar pelas artes das trevas, ela começou a usar esse feitiço que criou por hora benéfico pra ajudar as pessoas como uma arma. Ele deixou de ser um feitiço que colocava fim no sofrimento das pessoas e passou a ser uma arma letal. Talvez até no período em que a caça às bruxas se intensificou. Faz sentido? Sinceramente, eu acho que sim. Eu posso comprovar? Definitivamente não. Agora, por que a maldição da morte é imperdoável? Se existem tantas formas de se matar com magia, você pode arremessar uma pedra com magia em uma pessoa e matá-la. Você pode explodir uma pessoa e matá-la. Por Mas ela que pode só a aparatar, maldição né? da morte é imperdoável nesse quesito? Muito simples, porque a maldição da morte é impossível de se defender, ela é indefensável com outra magia, ela é irreversível. Não existe uma magia que Cara, você viu o quanto isso é extremamente roubado, velho. Demais, cara. E olhando pra essa visão, eles não ter colocado isso no livro foi meio esquisito, né? É porque, tipo assim, Porque ninguém o que usou, então. difere de Avada Kedavra dos outros, então, é só por ele não ser aparatado, mas no filme ele é. Então ele não tem diferença nenhuma das outras. Não sei, não entendi, não consegui pegar seu Não, raciocínio. porque a diferença dela pro outros Hum. é que você não pode aparatar ela. Você mas não pode no- parar, né? Tipo, usar Mas no escudo. filme você pode. No filme pode, né? Até que falar que isso é uma diferença do livro, né? Então, qual que é a diferença do Avada pros outros? Nenhuma. Então eles mataram o Avada no filme. Porque qualquer um pode aparatar ela. Mas eu acho que assim, porque no Só filme... foi pra deixar o peso mesmo, né? É porque eu acho que se a pessoa matasse ali todo mundo, aí não teria filme. Aí teria que arrumar uma forma diferente, né? Então. Porque, Sei tipo lá, assim, os caras porque- chegam lá e ia dar a Avada Kedavra e matava todo Não, mundo. mas se funciona no livro, por que não funciona no filme, né? Não sei porque eles quiseram mudar, mas pode ser por esse sentido. De repente deixar mais difícil de usar, de matar alguém, não sei. Ela meio que matou o É sentido porque, da é coisa. porque funcionou no livro, né? Se funcionou no livro, funcionaria no filme. Faz sentido. Você agora eu mata essa consegui pegar. importância dela, né? Agora eu consegui pegar o raciocínio, ela é- cara. Ela é temida Não- porque não então. consigo me defender, igual um tiro de ponto .50. Mas no livro consegue. Intancável, Mas no mas- filme consegue, né? É. É a mesma coisa eu jogar a pedra com feitiço, igual o cara falou. Eu
é verdade, jeito eu vai não tinha matar. pensado nisso. Que bloqueie o Avada Kedavra. Caco, mas nos filmes, mano, não leve os filmes em consideração nesse quesito. Sim, nos filmes as pessoas defendem a Avada Kedavra. Sim, em Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, tem lá o Dumbledore e o Aberforth usando um feitiço defendendo a Avada Kedavra. Não leve em consideração. Vamos levar informação Não vi nada. aqui, ó, que a gente tem Ficou meio oficial de preto a que tela, o que Avada passou Kedavra aqui. não vi pode nada, ser eu gritei na defendido. hora também, nem ouvi o por que ele isso é falou. imperdoável. Se não, tira todo o sentido. Essas outras coisas tiram todo o Ai, sentido da nossa, maldição meu ser Deus. imperdoável. Enfim, Coisa, você nem sei pode o que tá colocar acontecendo. Eu acho que eu tomei um spoiler. um objeto Eu nem vi o na que sua aconteceu, frente então e foda-se. acabar parando a Só vi gente jogando feitiço aqui. É, irmão, não tem nada. Feitiço todo mundo Com joga. certeza você pode, como o Dumbledore fez lá na luta do Ministério da Magia, onde ele coloca as estátuas na frente e acaba impedindo o Voldemort de acertar a maldição no Harry. Mas o quão versado em magia você precisa ser pra fazer isso? Tipo, Ah lá, nível pera Como é aí. que é? Como é que é? Olha da lá, ó. maldição. Coloca as estátuas na frente e acaba impedindo o Pera, não, volta Voldemort mais de um segundo. magia, onde ele coloca as estátuas na frente e acaba Isso é no filme. impedindo o Não, isso é no livro. Ministério da Magia, onde ele coloca as estátuas na frente e Isso é no acaba impedindo o acabar parando a maldição. Com certeza você pode, como o Dumbledore fez lá na luta do Ministério da Magia, onde ele coloca as estátuas na frente e acaba impedindo o Voldemort de acertar a maldição no Harry. Mas o quão versado em magia você precisa ser pra fazer isso? Tipo, nível Dumbledore. Quantos bruxos nível Dumbledore existem? Eu fico muito seguro de dizer que nenhum. Não nessa época em que Harry Potter se passa. Talvez vai surgir algum grande bruxo, como Dumbledore, talvez em 100, 200 anos. Mas igual Merlin, igual Dumbledore, muito difícil. Então, por isso que a maldição da morte é imperdoável. Qualquer outro feitiço, mas com bombarda... Ah lá, tipo, você pode usar então objetos do cenário pra se defender. Pra se defender, mas você tem que ser bom o suficiente pra isso? Porque você tem tem que que ser um prestar bom- atenção Tem e que ser um bom jogar, feiticeiro pra poder fazer isso. Como fazer o negócio Dumbledore. levitar pra É, te pô. proteger, você desviar e Então tal. tem todo um lance pra você conseguir desviar, aparar. Então tem... Podia... Tem uma ação a mais em cima tem uma disso, coisa né? a mais que deixa mais difícil, né? Pode matar, pode, mas você pode se proteger de um bombarda com um protego máxima. Você pode se defender de qualquer outro feitiço com outro feitiço, e não com a maldição da morte, não. Então por isso ela é imperdoável. Agora, vamos à pergunta que define o título deste vídeo. Como que o Avada Kedavra mata uma pessoa? O que acontece no corpo da vítima? A pessoa que é atingida pela maldição da morte não tem nenhum vestígio de por que ela morreu. Porque quando aconteceu o assassinato dos Riddle, né, os trouxas fizeram autópsia lá e não conseguiam simplesmente definir o porquê que eles tinham morrido, porque não tinha nenhum vestígio, nenhum sinal. Ah, Caco, pode parar o coração? Teria sinal. Se o coração parasse e isso causasse a morte, teria um sinal, porque o corpo mostraria. Ah, Caco, a pessoa para de respirar, o corpo mostraria. Então, não é uma coisa em um órgão específico. O que eu acredito, se a vítima não sente dor, é instantâneo, é imediato, não deixa vestígios, Só apaga. acredito Eu acho que a escritora ficou com preguiça de achar um motivo pra morte e botou, só morre. Só morre, Mas morre de é quê? isso. Infarto? Só morre. É, só morre. Não, mas ele... coração para, Não, sei mas lá, só morre. trava a veia. Não, só morre. É isso. Só morre. Só morre e acabou. O cérebro para. Não, É, o acabou. cara só morre. que o Avada Kedavra simplesmente desligue tudo no corpo da pessoa. Desligue tudo. Simplesmente dá um blackout na pessoa. Apaga. O cérebro para, coração para, pulmão para, rim para, fígado para. Tudo para. Tudo para de funcionar. Tudo, exatamente tudo. Ao mesmo tempo, dá um choque, um blackout. Não um choque, porque um choque também ia ficar, né? Um choque, literalmente um choque. Mas simplesmente dá um blackout. Desliga. Pum. Apaga. Sem mais nem menos. Do nada. Sem deixar vestígio. Sem sofrer nenhuma alteração. Eu já vi algumas pessoas falando que talvez a maldição arranque a alma do corpo da pessoa e por isso a pessoa acaba morrendo. Mas eu acredito que não seja isso, porque os dementadores já fazem isso e o corpo da pessoa fica vivo, né? Eles sugam a alma e a pessoa fica ali viva, vegetando. Enfim, não é bem um vivo, né, que a gente pode chamar, mas anyway. E também, se fosse alguma coisa que afetasse a alma, pessoas que morreram vítimas de Avada Kedavra não se comunicariam, não pareceriam felizes, né, no pós-vida. Como a gente vê o Dumbledore, como a gente vê o Tiago, a Lilian, o Lupin, né? Todos eles morreram vítimas de maldição da morte e todos eles depois apareceram lá com Pedra da Ressurreição. O Dumbledore, não, né? O Dumbledore apareceu pro Harry lá no limbo e todos eles estavam bem. Aquilo era a alma, o espírito deles, Cara, né? tu olha Eles a cara apareceu do pro Harry Sirius lá no aqui. limbo e todos eles estavam Aí tu vai pra série do Slow Horse, mano. Cara, na moral, Pô, velho. que diferente, né? Não tem nada a ver, cara.
bem, aquilo era a alma, o espírito deles, né? Eles acho que então não afetam. A Avada Kedavra não afetava espírito e alma, né? É só o Ele corpo físico, simplesmente então. afeta É. o corpo. Simplesmente torna o corpo algo inabitável pra vida. Desliga. É isso que acontece. Então é isso, Desligou meus o bruxos. corpo. Eu queria saber de você o que você acha. Eu já fiz um episódio aqui de uma teoria de como surgiram as maldições imperdoáveis. Esse é focado só na maldição da morte. E ela fala um pouco aí, essa perspectiva da Morgana Le Fay, ter envolvimento nisso. Queria saber o que vocês acham, se vocês acharam plausível, se vocês acharam viagem. Comentem aqui embaixo, o campo dos comentários tá aqui pra isso. Deixe a isso. sua sugestão, sua opinião, se você tem alguma outra teoria, coloca aí embaixo também. E a gente se vê num próximo episódio. É isso. Cara, legal a origem, que basicamente saber que ele é quase uma... Como que é aquele que a pessoa quer morrer, mas não tem aqui? Eutanásia? É quase uma eutanásia. É literalmente uma Pior que, eutanásia. tipo, faz sentido. Já que a mulher, ela curava as pessoas, até que faz sentido ela fazer um feitiço, e criar um feitiço pra poder fazer uma morte rápida pra quem tá Sim, sofrendo. porque o intuito dela é ajudar, É né? ajudar as pessoas. E quando a pessoa ela tá muito doente e tá sofrendo com Dor e dor, tal. com coisas, é horrível você estar neste mundo sofrendo assim, né? Então a pessoa quer se livrar, quer ficar livre e só quer descansar. Então acho que é interessante e essa coisa faz total sentido mesmo, assim. E usaram disso pra se tornar um dos maiores É porque ela feitiços, acabou né? aprofundando nisso, né? Sei lá, no momento Ah, das caças bruxas, né, que ele comentou isso. que pode até acontecer isso, porque querendo ou não, quando você tá sendo caçado, óbvio que você, além de assustado, você fica com medo e Você você vai vai acabar usar ficando com raiva todos os também. seus E recursos você, pra exatamente, sobreviver, e né? você vai usar os recursos que você tem pra sobreviver. Então, obviamente, vai ser usado pra poder se proteger. Se aquela pessoa está querendo te matar queimado, você vai fazer o quê? Você vai matar ela. E olha que tu vai matar ela sem ela sentir nada, porque ela não sente nada. Ela só desliga, Desse jeito assim, né? né? Então, tipo, só E o cara vai super endoidar. rápido. Então, faz sentido isso aí, tá? E, cara, tiraram Mas eu totalmente não o peso conheço. dela dos A filmes, gente né? falando sobre isso agora, pior que faz sentido, porque não seria mais Mataram os... interessante se por acaso botassem lá pra mandarem a Avada Kedavra em alguém, tipo, importante ali do meio? Sei lá, estão brigando num dia, aí manda, tipo, a Bellatrix Beck manda a Avada Kedavra e morre alguém. Mas ele tem uma proficiência de conseguir jogar um objeto, alguma coisa na frente, não sei. É, Só se pegar ele então. desarmado, né? Igual no mundo real, você pegar um cara desarmado, dar um tiro e ele morre, né? Ele já morre, Não pois tem como é. ele desviar. É, então, Aí você cara. vai dar um tiro no cara, ele vai arrancar um colete do nada e se proteger da Um bala. colete. Não tem como, cara. Ah, mas achei interessante, tá? O Legal. Eu vídeo, sabia achei que o legal. intuito, a criação dela foi pra algo nobre, Aham, mas mas se tornou acabou que, algo devido a macabro, né? acontecimentos, virou pro lado errado, virou Uhum. uma maldição, né? Um feitiço, como que é? Um feitiço das trevas, né? Feitiço das Trevas, que foi Algo banido e assim. tal, né? Cara, legal, é porque a gente não tinha, a gente já tinha falado dessa Morgana Le Fay? Eu acho Não, que é a principalmente primeira no vez que eu livro, escuto falar será? dela, não. Porque eu não sei se foi falado no filme, a gente só não se ligou muito, Do Rei Arthur ou se também. não, sabe? Merlin, a gente Merlin, a gente já escutou. passou pelas barbas de Merlin. Eu não sei quem que é Merlin. Merlin, sei lá, que é de algum filme, Merlin Merlin? deve ser pai do Dumbledore. Será? Deve ser o pai ou o vô dele, mano. Capaz, mano, mas eu não conheço este moço. De repente deve ser algum filme que a gente não assistiu ainda. Você reparou Descobriremos em algum que momento. que em todo vídeo ele tá com a vara na mão? Ele tá? Ele tá com a vara na mão. Eu consegui reparar nisso agora. Por falar isso, eu quero comprar uma vara, cara. Ai, eu assim, ó. A vara que dava. Vou sair dando a vara que dava em todo mundo. Ai, cara. Mas vende, né? Vende, Vende. cara. Acho legal. Tanta coisa que se vende de Harry Potter, E meu na Deus. Disney, né? É isso. Na Disney, é. Que tu viu uma história Eu tava vendo, tava recentemente. vendo a Nicole, mano. A Muito legal, Nicole, cara. e ela postou uma foto que tinha um monte Que de tinha varinha assim. vários estilos de Tinha varinha umas pra ser varinhas mó comprada. bonita lá. É, pô, muito chique. Cara, eu devo estar à vontade também de Você é comprar. louco. Isso é muito legal. Mas vamos começar primeiro pelos livros, né? Pra gente primeiro conhecer a história dos livros, né? E depois saber. Estamos ansiosos pra comprar o primeiro, pelo menos. E depois ir pro segundo, terceiro, quarto, quinto. E falaram pra gente que depois do quarto até o sétimo, né? Até o oitavo, eu acho, até o último livro, né? São os maiores, né? São Porque os os primeiros são menorzinhos. Vai Mas é ficando isso. mais grosso, né? Oxe. Os livros. Né? É mais história pra contar, pô. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aqui a sua opinião, se você acha que é isso que aconteceu, se você tem alguma teoria. É isso e até o próximo. Tamo junto. Tchau!